Olá, pessoal, eu espero que vocês estejam bem. Conforme eu prometi, eu desenvolvi um material mais objetivo com relação ao projeto de extensionista e eu gostaria que você acompanhasse esse vídeo para você possa ter aí mais informações acerca da realização do projeto e assim realizar a sua atividade. Lembrando que é muito tranquilo, né? Estamos aqui com o relatório final do projeto de extensão. Qual que é o seu desafio? O que você precisa fazer? É enviar apenas o relatório final até o dia 30 de abril. Lembrando que aqui eu fiz o download do arquivo, dessa vez do curso de administração, porque eu tinha mostrado nos outros materiais o arquivo de ciências contábeis, mas os campos editáveis, aquilo que vocês precisam realizar é comum para as duas áreas, para os dois cursos, para as duas graduações. Então, assim que você faz o download do arquivo do relatório final, este arquivo aqui, e aí eu vou fazer algumas considerações e eu já passo o passo a passo dele, tá? Então, olha só, o projeto de extensão, ou projeto extensionista, ou PTI, né? Como vocês quiserem chamar, ele tem, você tem até o dia 30/4 para enviar esse trabalho. Como você faz isso, tá? Você acessa a sua área da disciplina Projeto Extensionista 1 e lá vai ter vídeos para você assistir, arquivos para você fazer um download. Então, eu gostaria que, se possível, antes de você continuar o vídeo, que você desse uma pausada agora, né, fosse lá na sua área, fizesse o download de todos os materiais que estão lá disponíveis dentro da disciplina Projeto de Extensão 1 e também fizesse o download do arquivo que eu expliquei na aula passada, que foi o que eu desenvolvi para você, e também você faz o download dos arquivos. Isso é interessante porque você vai assistir os vídeos, saber qual que é a proposta do projeto de extensão. O meu material, ainda aqui em PDF, né, da última aula, tem lá algumas orientações, e depois disso, tanto pelas instruções quanto que eu já falei, eu reforço aqui, a única coisa que vocês precisam enviar é esse relatório final aqui do seu projeto, tá? Então, retomando. Então, vai ter campos lá que eu vou te orientar como você faz, né, o preenchimento daquele campo. Então, para ficar mais fácil, tá? As legendas dos campos do relatório final. Aquilo que tiver branco significa que não é editável, você apenas mantém essas informações. Aos campos que são editáveis e obrigatórios, ele tem um total de 13 campos no seu relatório, que vai dar aproximadamente 1,5 páginas. Nesses campos, eu tenho lá em vermelho a orientação para o preenchimento, aquilo que eu entendi, como você deve preencher aquele campo, e também o que está de cinza é um modelo de preenchimento. Aí eu considerei questões de 2 trabalhos e mais um também advindo da internet. Lembrando que o seu trabalho é individual e autoral, então talvez você tenha aí um diálogo com uma pessoa da sala que é mais próxima a você, mas cada um faz o seu e envia o seu, né? Então, reforçando aí, antes de continuar o nosso vídeo aqui,
você dá uma pausa, olha todos os materiais dentro da sua área do projeto de extensão, assista os 3 vídeos para você entender melhor e também, faça uma leitura do arquivo que eu disponibilizei para vocês na aula de terça-feira. Lembrando que o projeto de extensão, nós temos até o dia 30/4 para enviar. Pode enviar antes? Pode. Como que é o passo a passo? No material que eu coloquei, que nós trabalhamos na terça-feira, está lá, então fica mais fácil para a gente. Depois, tem o período de recuperação do dia 21 de maio até o dia 28 de maio. E qual que é o critério para você aprovar, ser aprovado? O relatório, né? O projeto de extensão, ele tem uma nota máxima de 10.000 pontos e para você ser aprovado, você precisa ter no mínimo 6.000 pontos. O relatório final é o único arquivo a ser enviado e ele pode ser fictício. Então, de todo o material que você olhar dentro da sua área, o único arquivo que você vai editar e enviar é esse relatório final, que eu recomendo que você o envie no formato do Word, né, seja Doc ou DocX, até o dia 30/4, para você acessar isso daí. Você, dentro da sua área das disciplinas, você vai no projeto de extensão, depois portfólio, depois vai ter dentro de portfólio alguns arquivos lá e você faz download do relatório final. Bom, vamos lá então, né? O primeiro campo fala para você, aluno, preencher o seu campo, o seu nome completo. Então, lembrando, tudo que tiver sublinhado de amarelo, você precisa editar. O vermelho é a orientação que eu passo para você de preenchimento naquele campo, e o que tiver em cinza tem um modelo. No caso, a maioria dos campos vai ter 3 modelos: o U1, que é aquele trabalho que teve 9.500 pontos, o 2, que é um outro trabalho que eu não me lembro a nota, mas serve para a gente se nortear, e o terceiro, exemplo, é um campo que eu baixei da internet, tá? Então a gente vai sempre acompanhando isso. Talvez eu leia todos os campos, talvez eu não leia, né, o conteúdo de todos os campos, mas eu sei que você terá o arquivo, né, que eu vou disponibilizar também no grupo, tá antes do vídeo, no grupo, e aí você, então, faz a leitura, acompanha campo a campo o exemplo 1, campo a campo o exemplo 2, campo a campo o exemplo 3, para você ter aí as suas conclusões e colocar sua mão na massa, né? Então, olha só, o primeiro campo é o nome completo, então você vai digitar o seu nome completo, ótimo. O segundo campo é informar o seu RA, então você digita o seu RA lá. Ah, eu posso ser que eu não lembre o número do meu RA. Você vai procurar lá na tela de agendamento de prova que tem o seu RA lá, tá? É aquele mesmo número. Se por acaso você tiver o seu EAD aí anotado em algum lugar, o seu RA é o seu EAD menos esse prefixo EAD, tá bem? O terceiro campo está falando polo unidade. Então, aqui neste campo, você vai informar o nome do seu polo de apoio onde você estuda. Então, você pode colocar o Nopara Anhanguera Bebedouro SP. Então, olha que interessante, pessoal. De 13 campos que vocês têm para editar, 3 vocês editam só com informações assim, rapidinhos, tá? Então, não tem segredo. Olha, com relação ao curso, lembra que eu coloquei a legenda aqui, que ela não tudo que tiver em branco aqui, ó, é um campo não editável, tá? Então, eu não preciso editar esse campo, ó, tá em branco, eu só vou conferindo. Olha, administração, no caso vai ter ciências contábeis, projeto de extensão, programa de extensão à comunidade. Essa comunidade aqui se refere a uma comunidade interna
do local aonde você vai desenvolver o seu projeto de extensão. Então, pode ser, a exemplo, uma empresa, empresa essa de comércio, de prestação de serviço, uma indústria, uma escola, uma igreja, uma ONG, uma associação e etc. É a comunidade que faz parte daquele local. Então, por exemplo, qual que é a comunidade de uma empresa? Os funcionários dela. Qual que é a comunidade de uma ONG? São o público assistido por aquela ONG, tá? Então, só para vocês terem ideia aí. A finalidade e motivação, tá? Esses campos aqui depois você pode também fazer a leitura, lembrando que fala sobre essa questão de soft skills, né? Habilidades leves, e também hoje já tem literatura aí falando sobre as habilidades humanas, né? Human skills. Então, as competências que você vai desenvolver durante o seu projeto de extensão, o seu projeto, o seu perfil de egresso, as soft skills, o objetivo de aprendizagem, os conteúdos, que pode variar um pouquinho de acordo com o curso, as indicações bibliográficas e aqui continua as indicações bibliográficas. Então, esses campos, como eles estão cinza, você não vai editar, mesmo que você não consegue, e já fazem parte do seu trabalho. Agora sim tem a parte do relatório final, onde nós temos que preencher os outros 10 campos restantes. Então, está falando o seguinte: o primeiro, metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, que é desenvolvido pela Organização das Nações Unidas, né? E que você tem aqui embaixo a relação dessas 17 metas, né? Desses 17 objetivos. Então, olha só, o primeiro campo está falando assim, ó, liste as metas selecionadas, ao menos uma opção. Quer dizer que você pode citar 3, 4 objetivos? Pode, mas eu sugiro que nesse primeiro momento vocês escolham uma meta apenas para que o seu trabalho seja mais conciso e você cumpra uma exigência, e aí você tem um tempo mais aproveitado para fazer uma apenas em cima de uma meta, tá? Então, o campo lá vai ter os campos obrigatórios, então os campos obrigatórios eles vão estar sempre sombreados de amarelo aqui para você se certificar se eles são ou não são obrigatórios, mas também tem a minha orientação, tá? Então, o que que você vai fazer? Você pode olhar lá, recorrer ao meu material, que lá tem listado, inclusive com os ícones, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável definido pela ONU, né, que é a Organização das Nações Unidas. E aí, dentre eles estão aqui, né, por exemplo, erradicação da pobreza, fome zero, saúde, bem-estar e assim sucessivamente até o 17º objetivo aí, tá? Que para cada um desses ODS existe algumas metas. Então, eu vou pegar, por exemplo, aqui a saúde e bem-estar. No manual do trabalho, fala para vocês acessarem a Agenda 2030, tá? Então, se você olhar este arquivo aqui, ele está ele compõe as orientações do trabalho que eu estou colocando agora. Então, eu tenho esse arquivo também, vocês podem ler, né? A orientação dele está dentro do manual do projeto de extensão. E, por exemplo, neste arquivo aqui, nas páginas 21 e 22, vai falar sobre as metas de saúde e bem-estar. Então, você vai olhar lá, fazer a leitura da página 21 e 22, que estão as metas relacionadas a esse ODS,
3, que é o saúde e bem-estar. Então, neste campo aqui, você vai escolher apenas um, eu recomendo, né, desses objetivos de desenvolvimento sustentável. Leia o arquivo Agenda 2030-PT-BR, para que você tenha ideia de quais são essas metas relacionadas a esses objetivos de desenvolvimento sustentável. Pois bem, como, por exemplo, aqui, eu tenho um exemplo aqui de o aluno escolheu 3, saúde e bem-estar. Continuando, então já foi aqui o quarto campo e também muito tranquilo até agora. O quinto campo fala assim, local da realização da atividade extensionista. Então, está falando para você informar onde você realizou o seu projeto extensionista. Aí, pelas orientações, você pode fazer isso em uma associações de bairro, na prefeitura, numa ONG, numa igreja, numa escola, numa micro e pequena empresa, numa empresa de comércio, numa indústria, dentre outros lugares. Eu, como exemplo aqui, coloquei uma escola municipal Professora Maria Santos. Eu acredito que não deve existir essa escola, mas coloquei aqui como exemplo. Então, os primeiros 5 campos do projeto já está tranquilo, já estão feitos, certo? Durante a ação, esse campo também é obrigatório, né? A minha orientação é você relate e informe as observações, acontecimentos e ações durante o seu projeto. Quanto mais detalhes, mais completo o seu projeto ficará. Então, neste campo aqui, é um campo também obrigatório. Aí você vai informar quais ações foram desenvolvidas por você junto à comunidade do local, ou seja, o público daquele local. Exemplo, o local foi uma empresa, então o público a comunidade são os funcionários daquela empresa, tá? Como você pode definir, fazer a sua ação? Então, lembrando que até aqui você preencheu o seu nome, o seu RA, o seu polo, a relação, escolheu uma meta dentre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, escolheu um local para você desenvolver o seu projeto de extensão, e agora nós estamos no sexto campo, que é durante a ação. Então, qual é a ação que você desenvolveu? O que você pode fazer para disseminar ou para melhorar a prática com relação ao objetivo de desenvolvimento que você trabalhou? Né? Você pode fazer isso através de uma visita técnica, através de uma entrevista, através de uma dinâmica de grupo ou individual, através de jogos, através de eventos, de ações sociais, ações ambientais. Você pode montar uma oficinas, desenvolver palestras, assessorias. Comentei também que você pode ter uma atividade aí cultural relacionada a isso, trabalhar aspectos de música, de teatro, enfim, e isso tudo para tornar comum a essas pessoas desse local que você desenvolveu o projeto de extensão, uma informação relevante referente a um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Tá? No caso aqui, como exemplo, tem o primeiro exemplo aqui, entrevista, visita técnica e ações de conscientização sobre o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Então, você pode escolher uma dessas ações aqui. Pode ser duas? Pode. Por exemplo, assim, ó, eu fiz uma entrevista para eu identificar a dor, né, a necessidade maior de conhecimento daquele público, daquela comunidade que eles estão mais precisando. Depois eu trabalhei uma palestra
e fiz uma dinâmica de grupo ou desenvolvi um jogo, tá? Eu só estou aqui explicando o que pode ser feito. O aluno colocou que ele fez uma visita técnica, uma entrevista, e depois ele desenvolveu ações de conscientização sobre esse objetivo. Lembrando que depois há um campo específico para você fazer o detalhamento. Um outro exemplo, a pessoa cita uma entrevista. E eu coloquei esses iconezinhos aqui, né, de um notebook, um teclado e um mouse, dizendo que foi o arquivo que eu copiei da internet, né, que eu digitei lá do YouTube. Aí aqui a pessoa falou que fez um projeto de extensão relacionado também à saúde e bem-estar, né, que é o objetivo de desenvolvimento sustentável, com uma... Não vou ler tudo isso daqui, porque você tem um arquivo e você depois leia tudo, porque senão o vídeo vai ficar extenso, né? Aí pode cansar, enfim. Então, agora o próximo campo. Caso necessário, houve mudança de estratégia para alcançar o resultado? Então, a minha orientação é o seguinte: você vai preencher apenas se houve mudança em sua estratégia e informar quais foram as mudanças e o resultado alcançado. É um campo obrigatório, porque aqui está falando para você informar se houve uma mudança entre a fase de planejamento e a fase de execução do seu projeto extensionista. Então, olha, a informação, o modelo da internet diz que não houve. E isso é válido? Sim. É você que está preenchendo um relatório final do seu projeto de extensão. Se você relata que não houve mudança, simplesmente isso é validado, todo mundo acredita, ok? Então, se você quiser, né, responder nesse campo, não houve, está certo. Teve um exemplo aqui, né? Sim, em algumas formas de interação e abordagem no desenvolvimento do projeto de conscientização sobre saúde e bem-estar para conseguir o resultado pretendido. Então, este exemplo 1 aqui diz que houve uma mudança porque ele precisou adaptar alguma coisa, porque a gente entende que o que ele planejou para que ele fosse executar, isso foi diferente e aí ele teve alguma alteração. Vamos pensar que eu tinha pensado em uma espécie de material e depois ele usou outro material, ou ele achou que não ia ser necessário uma dinâmica de grupo e ele também mudou, então ele relatou aqui. Aí, o segundo exemplo diz que houve alteração na estrutura do planejamento para garantia do resultado final. Então, se você quiser responder que apenas não houve, também está certo, tá? Não tem problema algum. Agora, com relação ao resultado da ação, tá? Você precisa colocar lá: aponte o resultado da sua ação no seu projeto de extensão. Então, esse campo é obrigatório. Qual que é a minha orientação? Para a realização dessa parte, eu oriento você preencher em forma de texto corrido este campo. Considerando a ação desenvolvida, qual o resultado você pôde observar? Como a sua ação impactou a comunidade, ou seja, o público do local de realização do seu projeto extensionista? Porque, com certeza, o projeto extensionista, lembrando que ele pode ser fictício, mas você pode usar realmente fazê-lo, ele vai impactar você, porque você vai buscar uma informação que talvez você tinha sobre superficialmente, ou até mesmo vai trazer à luz para você uma informação que talvez você não havia certa preocupação, ou que essa preocupação sua estivesse relacionada dentre esses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, tá? Então, olha só, aqui
tem um texto, né, a palestra que o vídeo da internet fala que é saúde e bem-estar, né? Aí a palestrante lá, psicóloga, ela fez uma palestra sobre saúde mental, né? Então, não vou ler o contexto que eu copiei da internet, né, que eu digitei lá do vídeo do YouTube, e vou aqui partir para os exemplos. Olha, aqui não está falando número de linhas, você pode ser objetivo. Então, olha, por exemplo, o número de linhas que alguém colocou na internet, olha como um exemplo 2 colocou: disseminação do cooperativismo por meio do ensino de qualidade de forma gratuita e novas parcerias. Lembrando que o projeto, esse exemplo 2 aqui, eu não lembro a nota dele, tanto é que em algumas situações eu suprimi os exemplos, tá? Mas o exemplo que nós trabalhamos em sala de aula. Os objetivos do encontros facilitadores e palestras teve o foco em capacitar colaboradores como agentes ativos na sociedade para que as informações adquiridas fossem compartilhadas e difundidas dentro do ambiente organizacional, além de em suas famílias e seus grupos sociais. Informações essas como a taxa de natalidade versus mortalidade, fake news sobre doenças, causas, sintomas, prevenção e vacinas. Para isso foi trabalhado que a comunicação e o compartilhamento de informações corretas é um importante aliado, já que vivemos na era da informação. Então, aqui o aluno relatou, né, durante a ação, né, o que ele fez durante a ação. Então, houve ali esses encontros facilitadores e palestras sobre aqui, ó, ele olhou as informações lá dentro do arquivo da Agenda 2030, né, que eu disponibilizei para vocês nesse último contexto de materiais e informações relacionados ao projeto extensionistas. E você pode também desenvolver alguma ação relacionada ao objetivo de desenvolvimento sustentável que você quer trabalhar, desde que tenha a ver com ele, não precisa ser necessariamente o que está dentro desse arquivo Agenda 2030. É claro que tem um norte de algumas informações que você precisa trabalhar como fonte de inspiração para você trabalhar, tá? Agora, o campo de conclusão. Então, ó, lembrando que ele é um campo obrigatório porque ele está aqui sombreado de amarelo. Neste campo, conclua o seu projeto de extensão relacionando informações pesquisadas. O contexto da comunidade em relação à ação do seu objetivo de desenvolvimento sustentável, ou seja, como essa comunidade estava antes e depois, né? De que forma você contribuiu para que ocorresse uma mudança, né? Seja de ação, de mentalidade, de conscientização com relação a esse tema para aquelas pessoas, além de proposta de ações a serem desenvolvidas e implementadas. Então, imagina que a ideia central do projeto de extensão é que, a partir do atendimento a esse público, a essa comunidade que você escolheu, por exemplo, dentro de uma empresa, essas pessoas passassem a ser multiplicadores desse conhecimento adquirido através de, por exemplo, da sua palestra relacionada ao tema. Então, a proposta é que essas pessoas tenham lá uma mudança, tanto dentro da empresa, quanto no seu ambiente familiar, como também no seu meio social, tá? Então, aqui a minha orientação: coloque a sua conclusão sobre o projeto, os pontos positivos, os negativos e sugestões relacionados ao seu ODS. Na internet tem aqui falando sobre
a saúde mental, né? A questão ali, a redução do estresse, a fadiga. O exemplo aqui do 1, né? O alcance desse objetivo é necessário investir em políticas públicas que incentivem e enalteçam os compromissos das famílias e responsáveis com o ODS desde antes mesmo do nascimento da criança, reforçando boas práticas como o acompanhamento médico, manter a caderneta de vacinação em dia, cuidado devido com alimentações e questões de saneamento básico, como a água potável, oferecendo a eles condições dignas de acesso a tais ações de políticas públicas voltadas para a saúde. E isso deve partir de iniciativas das organizações. Olha aqui que interessante, olha que sugestão. Como isso pode acontecer? Eu tenho que ter uma conscientização aqui, e aqui eu já tenho uma sugestão aqui, ó. Deve partir de iniciativa das empresas, né, desenvolvendo ações de conscientização junto aos colaboradores e à sociedade, e a possibilidade de adoção de benefícios espontâneos para os seus colaboradores, como convênio médico ou odontológico. O que isso quer dizer? É uma sugestão que as empresas possam ali, através de oferecer um convênio médico, um odontológico, possam contribuir ali para que a pessoa, né, a família desse colaborador tenha um acesso mais fácil a essas condições de saúde e bem-estar, né. Aí tem o segundo exemplo, não vou lê-lo, porque o arquivo está com você aí também, você pode fazer a leitura dele depois. Depoimentos, se houver. Então, olha que interessante, embora eu coloquei aqui de amarelo, né, se possível, registre-se o campo. Aqui faltou uma concordância minha. Se possível, registre neste campo um depoimento de alguém que participou da sua ação, informando o nome, a função e o depoimento. Então, vamos pegar os exemplos aqui, ó. O vídeo do YouTube fala que não teve depoimento. O segundo exemplo fala que não houve depoimentos espontâneos, porque às vezes a pessoa até se sujeita a participar, mas ela não quer se manifestar. Então, não é um campo obrigatório. Você não é obrigado a colher o depoimento de alguém que participou da sua ação, que foi contemplado com a sua ação. Só que eu coloquei aqui, ó, a minha orientação. Apenas se houver um depoimento. Embora este campo seja obrigatório, você pode responder apenas que não houve. Então, ele é um preenchimento obrigatório, só que se tiver o depoimento, você vai colocar como, por exemplo, ó, o nome, a função e o depoimento, como eu coloquei aqui nessa linha aqui. Só que se por acaso não teve, você simplesmente coloca lá, não houve depoimento e está certo. Agora, eh, minha sugestão é que o depoimento valida a sua ação desenvolvida. Se o trabalho for Se o seu trabalho for fictício, significa que você não foi até algum local fazer a prova, você só usou nomes da empresa e nome de pessoas que ali trabalham, etc. Por que não colocar aqui um depoimento, né? Eu acho que isso valida o seu trabalho, tá? Então, aqui fica a seu critério. Você pode escolher tanto que não houve, como identificar essa o depoimento para você de que maneira. Você vai colocar lá, ó, o, o nome da pessoa, ó, aqui, ó, o nome da pessoa, a função dela e depois o depoimento. Pronto, ó. Então, um nome fictício aqui, Ricardo Santos, uma função fictícia
e o depoimento dele, tá? Ah, eu quero pausar o vídeo aqui para ler. Não tem problema, pausa o vídeo, lê e depois você continua. Lembrando que você tem um arquivo que eu estou lendo e explicando aqui, você também tem ele em PDF, você pode acessá-lo, tá bem? Fazer a leitura de quantas vezes forem necessárias. Pois bem, o próximo campo fala sobre relatar a sua percepção sobre as atividades extensionistas. Então, aqui está falando quais são as orientações, tá? É um campo obrigatório, tá? Você não corra disso. Aqui você vai descrever a sua experiência em forma de texto corrido, no mínimo de 15 linhas. Então, qual vai ser a estrutura para você preencher a sua percepção? Olha, tem que ser autoral e inédito, sem plágio. E aí, como você pode desenvolver esse texto? Que estrutura você vai obedecer? Você vai colocar lá se houve uma mudança nas suas habilidades profissionais, nas suas competências, se elas foram aprimoradas. Você identificou uma melhoria, né, através da resolução do problema identificado? Então, por exemplo, o ODS 3, que é a saúde e bem-estar. Esse acaba sendo um problema não só dentro do contexto das empresas, das organizações em geral, mas também no contexto das famílias, do indivíduo, dos cidadãos, né? Você conseguiu articular conhecimentos adquiridos no curso com as ações extensionistas, né? Então, você norteia esse seu relato, né, que é obrigatório, em no mínimo 15 linhas em formato de texto corrido. E aí tem uma orientaçãozinha minha aqui. Vamos lê-la. Relate sua percepção das ações extensionistas realizadas no programa desenvolvido. Leia as instruções, aquelas instruções ali acima. Não se esqueça que é sobre você aqui. Então, eu tenho o primeiro ponto aqui, que é sobre você. Quais habilidades e competências houve uma melhoria significativa para você? Então, você pode dizer assim: houve uma melhora na habilidade de comunicação, houve uma melhoria na competência de elaborar textos que foram usados na palestra, por exemplo. Uma próxima indagação: como foi a condução de todo o processo de desenvolvimento do seu projeto extensionista? Então, o que aconteceu durante todo esse projeto? Como foi a articulação dos seus projetos, dos seus conhecimentos adquiridos com a prática da realização do projeto? Então, você pode relatar que você teve a oportunidade de relacionar a teoria com a prática durante o seu projeto de extensão. Acredito que você tenha muitas experiências positivas para relatar. Mesmo que seu trabalho seja fictício, relate aqui situações que você pode se imaginar, de fato, realizando o trabalho, e situações essa que te trouxeram um desafio, mas que serviu para que você se desenvolvesse tanto de forma acadêmica como pessoal e profissional, né? Lembrando que aqui eles falam sobre essas habilidades profissionais. Qual a melhoria você pode perceber relacionado ao ODS que você trabalhou junto à comunidade? Então, você pode, por exemplo, aqui relatar que houve uma melhora de conscientização das pessoas, houve também uma mudança de atitude, e isso valida o seu projeto de extensão. Temos aqui ainda, né, os exemplos. Tem lá a internet, né, que a pessoa relatou lá que foi uma experiência enriquecedora,
e os demais textos aqui você pode olhar. Aqui, o exemplo 2 disse assim: ao terminar a entrevista e visita da empresa, faço notar o quanto meu desempenho no decorrer da pesquisa foi satisfatório. Olha aqui, ó, humildade é zero aqui, né? Então, ela realmente melhorou. Foi através das ações extensionistas que consegui avaliar e apurar todos os dados colhidos junto ao meu entrevistado, fulano de tal. Aí começou a encher muita balela aqui, eu resolvi cortar. Mas olha, já serve de uma ideia de 2 exemplos aqui, né? Tanto da internet, né? Quanto desse outro trabalho. Precisa fazer igual? Não, Carlos. Aqui são exemplos, né? Lembrando que eu tenho aqui a orientação de que ele é um campo obrigatório, mais um tiquinho aqui de umas dicas minhas de como você vai descrever o seu texto, e depois 3 exemplos, né, sendo 2 aí de alunos do nosso polo e um que eu digitei a partir de um vídeo do YouTube. Então, olha só, aqui, no mínimo 15 linhas. Com o desenvolvimento do projeto extensionista, teve uma ampla capacidade de melhoria em minhas habilidades, tanto na avaliação dos processos, quanto nos resultados que foram obtidos durante as visitas, e com isso adquirindo novas experiências, acarretando em meu empenho. Então, olha, você pode dar uma floreada, né? Dar uma encorpada no texto. O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável em questão permitiu identificar possíveis melhorias que trarão benefícios a longo prazo a toda grade de colaboradores da organização e à sociedade em geral, porque as pessoas passaram por essa ação do projeto de extensão, mas elas não depois do projeto, elas não são mais as mesmas pessoas, porque elas continuam sendo elas mesmas, só que com uma informação a mais. Traz melhorias contribuirão com a atuação ativa dos colaboradores, tanto de forma direta quanto de forma indireta. São elas as conscientizações das taxas de natalidade, mortalidade, discernimento de fake news sobre doenças e também os investimentos em políticas públicas, fortalecendo assim o compromisso das famílias. Então, se a gente for pensar aqui o 3, né, que foi o objetivo de saúde e bem-estar aqui, né? É uma preocupação inicialmente das Nações Unidas, mas ela vai ter que contemplar toda a nossa sociedade como um todo, o indivíduo como filho, pai, irmão, esposo, né? No caso, e isso também vale para a mulher, mas também no seu convívio social, ou seja, as pessoas com que ele convive, né, o seu meio social, e também dentro da empresa que trabalha, e ações governamentais que visem uma garantia do bem-estar, né? A gente pode pensar, por exemplo, que uma das exigências do Bolsa Família a pessoa manter a caderneta de vacinação em dia, um número tolerável de faltas na escola, por quê? Acaba impulsionando, né, exigindo, através de critérios, que a família se desenvolva em outras áreas para que possa ter acesso a esse benefício. Bom, o depoimento da instituição participante, certo? Este daqui já é um campo obrigatório. Então, tá aqui, ó, campo destinado ao depoimento do gestor do local participante. Exemplo, o gestor da empresa onde você realizou o projeto de extensão. Pode ser a mantenedora de uma ONG,
Pode ser o supervisor de um departamento de uma grande empresa? Pode. Pode ser o presidente de uma associação de bairros? Pode ser o presidente de uma associação? Pode, tá? Um breve relato, essa pessoa vai fazer um breve relato sobre o resultado, sobre o impacto da sua ação desenvolvidas. Então, uma outra orientação minha aqui, insira depoimento do gestor da instituição onde você realizou o seu projeto de extensão. Contribua com o feedback da ação realizada por você. Então, ele vai te dando uma contribuição, né? O que ele pôde perceber que foi favorável, positivo na empresa com relação ao seu projeto de extensão. Aqui, o texto da internet está bem breve aqui. As ações propostas pelo projeto foram benéficas para a empresa e colaboradores quanto à sociedade onde a família está inserida. Aqui eu acredito que falta o nome da pessoa, né? O nome e a função. Eu acho que são algumas informações que podem ser até fictícias, mas permita que você valide o seu processo. Vamos pensar que vocês resolveram, no seu projeto, desenvolver o seu projeto de extensão junto aos acadêmicos da Unopar. E aí tem o depoimento do Carlos Gil, tutor de sala, tutor presencial. Aí eu faço o relato em meu nome, não tem problema algum, tá? Aqui, no exemplo 2, a pessoa começou da seguinte maneira: o nome da pessoa, a função dele e o depoimento, tá? Depoimento sobre a ação, o resultado da sua ação, tá? Toma cuidado aqui para não colocar não perder o foco. Não é para falar sobre a empresa, é para desenvolver aqui um depoimento breve, sucinto, sobre o impacto, sobre o resultado da sua ação desenvolvida. Claro que vai ser sempre algo satisfatório, algo positivo. No caso do aluno, ele colocou aqui, né, um nome fictício, o supervisor administrativo. Olha só, essa pessoa relatou que o projeto foi de total satisfação, pois o cuidado com a saúde de nossos colaboradores refletem índices baixos de presenteísmo, de absenteísmo e uma maior produtividade. Então, olha o impacto disso. Então, a saúde dos colaboradores já apresenta um resultado. Todos terão a oportunidade de aprender e adquirir conhecimentos valiosos, pois o desenvolvimento da palestra e das demais ações facilitadoras ocorreu um índice satisfatório de conscientização em relação à saúde e bem-estar. Foram levantados vários questionamentos de ações que poderiam ser implementadas pelas empresas e também pelos colaboradores a fim de criar e disseminar uma cultura de cuidado com a saúde e prevenção de doenças, atingindo assim ações através dessas ações as pessoas mais próximas da empresa e do contexto social. Então, vamos pensar que a empresa também não relatou aqui, mas ela, a partir dessa questão do ODS de saúde e bem-estar, ela desenvolveu um programa de exercício físico laboral. Uma vez por semana, vai uma pessoa e faz um alongamento, faz um pouco de atividade física, e isso impacta a longo prazo a saúde de seus colaboradores, ok? Porque vai gerando, de fato, na pessoa, no colaborador, a sua percepção sobre as vantagens sobre o bem-estar, e aí a pessoa vai adquirindo mais práticas aí relacionadas à saúde. Bom, as referências bibliográficas. O que quer dizer aqui? É um campo também obrigatório. Aqui você vai descrever as literaturas que você pesquisou para realizar o seu trabalho de extensão, né? Então,
você pesquisou a agenda, tanto é que tem esse exemplo, esse texto aqui, ó, vocês podem colocar, porque todo esse texto aqui vocês podem colocar, tá? Porque no material fala para vocês pesquisarem essa agenda aqui, tá? Lembrando que o arquivo está antes aí, né? É só ler as mensagens anteriores que está lá, a descrição dele e também o próprio arquivo em si, tá? Então, neste campo aqui, você vai colocar a relação da bibliografia, ou seja, dos livros, dos sites, dos vídeos que você assistiu para fazer o seu projeto de extensão. Inclusive, pode até colocar esse vídeo descrever o link e a minha situação com relação à contribuição, né? Porque eu estou fazendo um vídeo explicando aí sobre o projeto de extensão. Mas vai ter outras referências que você pesquisou. Você pode colocar, por exemplo, olha aqui, ó, copiar um ou dois dessas referências aqui, ó. Tá vendo, ó? Então, você pode copiar o comportamento organizacional, a homem, cultura e sociedade, direitos humanos. Você pode copiar esses três aqui também lá, que dá muito certo também, tá? Pode ficar tranquilo, porque não tem problema eu ter pesquisado a mesma referência bibliográfica de um colega meu. Mesmo porque essa parte aqui, ó, ela tem que ser comum a todos vocês, né? Todos vocês aqui têm que ter lido o arquivo, tanto é que eu já fiz o download para vocês. Bom, os últimos campos são a questão da sua autoavaliação da atividade, certo? Realize uma sua avaliação em relação à atividade desenvolvida, considerando uma escala de 0 a 10, né? Aqui seria uma espécie de um NPS. Você vai colocar, então, vai ler as perguntas, né? E vai colocar a sua avaliação, igual a segunda pergunta, terceira pergunta, a quarta, a quinta e a sexta. Então, eu coloquei uma orientação aqui para vocês, né? Esqueça a sua humildade por alguns instantes. Faça a sua autoavaliação, selecionando notas, né, valores entre 9, 10 e 11. 9, não, 8, 9 e 10. E aí você vai alternando isso. Ah, quer colocar tudo 10? Nossa, então, né, ótimo. Mas você pode colocar 8, 9, 10, 10, 9, 8, 9, 8, 10, 10, 9, não tem problema. Então, dos campos, né, de 1 a 6, aqui, ó, da pergunta 1, né, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e a sexta, você é obrigado a preencher. No 10, na sétima pergunta, fala assim: você deixar um depoimento ou uma sugestão. Ele não é obrigatório. E aí, você simplesmente pode não preencher, tá? Se vocês forem olhar o material da quarta-feira, da terça-feira, tem a contribuição do aluno lá que eu acabei não colocando aqui. Mas você pode deixar em branco ou preencher alguma coisa, lembrando que é um depoimento ou uma sugestão. Bom, pessoal, era essa a minha função de gravar esse vídeo falando um pouquinho mais sobre o projeto de extensão. Eu espero que, após o download do material, a leitura dos materiais e também a visualização desse vídeo, né, depois de você assistir esse vídeo, você tenha aí ferramentas, né, estejam clarificadas as propostas e o que você deve fazer com relação ao seu projeto de extensão. E nós também vamos nos falando no decorrer
da nossa das nossas aulas até o dia 30 de abril, que é o prazo máximo. Lembrando que, se as coisas não tiverem 100% prontas no dia 30 de abril, envia ele daquele jeito mesmo, porque aí você vai ter um tempo para poder fazer a recuperação depois, se o projeto seu não atingiu o mínimo de pontuação necessário para você ser aprovado nele, tá bem? Então, nós vamos nos falando, né, mais aí. Eu agradeço a atenção de vocês, acredito no potencial de cada um de vocês, porque nós já estamos juntos aí já faz um semestre e meio. Eu sei que vocês darão conta disso e no que precisarem de mim, nós vamos dialogando. E eu quero reforçar mais uma vez, não deixe para a última hora, é algo simples, né? Você pode ver lá que são 13 campos para ser preenchido e os 5 primeiros campos do relatório final são informações assim muito objetivas que facilmente vocês farão rapidamente, tá? Eu agradeço então para finalizar a atenção de vocês, desejo a vocês um excelente trabalho, que vocês usem aí todo o conhecimento, todo o talento de vocês, que vocês desenvolvam um trabalho aí que seja digno dos 10.000 pontos. Mas se vier com 6, a gente vai celebrar da mesma maneira, tá certo? Obrigado a todos e um abraço virtual a todos.